Olá! Começando agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você, de casa, a informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde, todos tratados com muita sensibilidade e inteligência por profissionais que entendem do assunto. Como seria a sua vida se a partir de hoje você não conseguisse mais ouvir? Como seria viver em um lugar em que todos falam uma língua diferente da sua? E se de repente você estivesse no Japão e ficasse doente? Como seria pedir ajuda? Sobre essa realidade desafiadora que falaremos hoje. E para me ajudar ainda mais nessa missão, meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Marcelo. Olá, Glaucia. Marcelo, audição é muito importante para a nossa vida. Exatamente, é um dos sentidos mais importantes para nós humanos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, de 2013 a 2015, a surdez ocupou o 4º lugar na lista de doenças, é isso mesmo? Exatamente, Glaucia. Sendo considerada a primeira deficiência com mais impacto no índice de qualidade de vida da população, mais do que deficiência visual, de locomoção e outras 345 doenças listadas. Isso levou a OMS a colocá-la como uma das 5 prioridades para este século. Doutor Marcelo, então o cuidado à pessoa com deficiência auditiva é uma prioridade à saúde? É mais do que uma prioridade em saúde, é um direito, né? Faz parte do que a gente precisa observar no cuidado com as pessoas que têm a deficiência auditiva, seja ela congênita ou adquirida, e a gente precisa fazer com que ela se encaixe no nosso sistema e dentro desse jeito novo e diferente de se comunicar que a pessoa vai ter que aprender ou vai ser treinada, nós profissionais da saúde precisamos nos capacitar para que ela possa ter na palma das mãos o destino do cuidado dela. Isso inclusive me lembra um poema da Cora Coralina sobre o destino. Diz o seguinte: nas palmas de tuas mãos leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes, indiferentes, cruzamos. Passavas com o fardo da vida, corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe e desde então caminhamos juntos pela vida. É bem isso, Glaucia. Como diz no poema da Cora, nas palmas das tuas mãos leio as linhas da minha vida. E isso é como a população surda faz para se comunicar. E muitas vezes a gente que vai prestar cuidado em saúde não está preparado para poder receber essa população e dar todo o cuidado que ela tem direito e que merece. Vamos sentar para conversar um pouco mais sobre isso, Marcelo? Existem 500 milhões de surdos no mundo e até 2050 haverá pelo menos 1 bilhão em todo o globo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil há cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas com deficiência auditiva. Delas, cerca de 2 milhões e 300 mil têm deficiência severa. A surdez atinge 54% de homens e 46% de mulheres. Isso faz ser um desafio, acredito, levar a saúde à pessoa portadora de deficiência auditiva? Exatamente. É um desafio porque envolve aprender um novo sistema de linguagem de comunicação e de entregar aquilo que já existe para essa população com essa linguagem. Então imagine que a gente pode ter surdez e ser diabético, surdez e ser hipertenso. E a gente tem grandes políticas de saúde em cima disso e grandes sistemas de cuidado que já estão consolidados para a população em geral. Como eu adequo esse cuidado para uma particularidade tão importante que é a restrição à percepção dos sons e dos ruídos e com isso da linguagem falada, como a gente está habituado aqui, por exemplo, né? Aprender um novo sistema de comunicação, um novo jeito de levar esse cuidado através das mãos, como o poema da Cora. Como é que você vê, doutor Marcelo, como médico da família e comunidade, atende muitas pessoas, trabalhando em unidade básica de saúde, com certeza, em um momento da sua vida, vai atender uma pessoa com deficiência auditiva. Como é que você vê esses desafios? Quais são os principais desafios no atendimento à saúde da pessoa com deficiência? A gente conseguir garantir que a nossa comunicação seja efetiva e que a gente consiga receber essa pessoa sem constrangimentos, né? De modo que ela consiga ser acolhida e inserida no nosso serviço de saúde da maneira mais natural possível, rompendo as barreiras que esse sistema de linguagem implica,
normalmente. Eu tive uma experiência de trabalhar numa comunidade fora do Brasil que tinha um outro sistema de linguagem completamente diferente. E aí a gente consegue viver a experiência do outro lado, né? Como é estar em um ambiente totalmente avesso, um sistema de comunicação com uma língua que não é a sua e que não tem nada a ver com nenhuma referência que você está habituado, e entregar essa mensagem que você quer entregar. No meu caso, de cuidado, de oferta de cuidado. E no caso da população que eu estava cuidando, de pedido de cuidado, de pedido de ajuda. E é mais ou menos isso que a gente vive quando vai atender alguém que é surdo-mudo no nosso sistema, não estando preparado. Como que eu entrego essa mensagem numa língua que eu não conheço, né? A gente tem vários jeitos de poder levar esse cuidado e várias formas de poder trabalhar com isso. Quando a gente tem a linguagem brasileira de sinais para ser um veículo de comunicação, isso se facilita. Ao mesmo tempo, não é todo profissional de saúde que está capacitado para poder se comunicar com essa linguagem. Uma vez eu cuidei de um paciente que tinha sofrido AVC. E aí ele ficou com um mutismo adquirido. Ele perdeu a capacidade de falar em decorrência do agravo. Já tinha 64 anos. Ele já teve toda aquela experiência de fala ao longo da vida. Exatamente. E aí a gente teve que adaptar o nosso cuidado para esse indivíduo, né? Para essa história de vida. Ele se comunicava com um caderno, né? Eu já cuidei de um outro paciente que teve isso através de um tumor de laringe. Ele perdeu a capacidade de fala por conta do tumor. E aí fica com aquela voz esofagiana. Ele conversa como se estivesse soprando, assim, dá para entender, mas até a gente afinar o ritmo, a gente precisa treinar. E também já cuidei de pessoas que nasceram com deficiência auditiva. E aí, que é totalmente diferente, totalmente diferente. E que já se comunicavam por Libras, e aí já tem um outro universo de possibilidades, né? Mas aí qual é mais difícil, doutor Marcelo? Porque vamos supor que o médico não domine a linguagem brasileira dos sinais. E aí? É o meu caso. Como é que foi? Qual foi mais difícil? Não diria que tem um mais difícil. O exercício é sempre de se colocar no lugar do outro e adaptar o seu cuidado frente ao que o outro traz. Mas é possível superar esse desafio e conseguir uma comunicação? É possível. Para a gente se comunicar, basta que a gente queira, né? Algumas coisas são universais. Então, você tem muito acesso à sua mímica facial, por exemplo, à sua gesticulação na hora da fala, no seu entendimento, como você se coloca junto do outro para poder estabelecer uma conexão. Tudo isso faz diferença e facilita o cuidado. E aí você vai entendendo a necessidade que cada um tem, né? Que é individual. O que a gente não pode deixar de lembrar é que alguém que tem uma deficiência auditiva, seja ela congênita ou adquirida, não sofre só disso ao longo da vida. Sim. E aí a gente precisa sempre lembrar, enquanto população, que pessoas que têm alguma condição de saúde que é bastante específica e que envolve particularidades em todo o seu segmento de vida, também sofrem, também adoecem de outras coisas que a população em geral também sofre e também adoece. E isso é o mais importante da gente se lembrar. Por exemplo, se eu cuido de alguém que tem imunodeficiência adquirida, que tem infecção pelo HIV e vai ao pronto-socorro e eu sei disso, essa pessoa, nem tudo que ela tem na vida é relacionado ao HIV. Né? E isso as pessoas são mais do que um CID que vai acompanhá-las ao longo da vida como condição de saúde. Isso é muito importante de ser frisado, de ser lembrado. A gente é mais do que só essa condição. Para que a hora que eu vá ofertar o cuidado e me comunicar, eu consiga fazer isso de fato. Né? Imagina alguém que sofre de algum adoecimento psiquiátrico e que vai ao pronto-socorro e tudo vai ser tratado como psicossomático ou como da ordem de uma alteração psiquiátrica. Segue a mesma lógica. A mesma coisa. E aí quando eu trago isso para um universo muito particular, dentro da cultura surda, não é tudo que essa pessoa vai passar na vida que tem a ver com isso. Isso é o que vai fazer o colorido das situações. Né? Então imagina cuidar de alguém que é surdo-mudo, e que é diabético, insulino dependente, que vai precisar aprender a usar a seringa. Como que eu ensino isso? Né? Como que eu transformo essa nova realidade de saúde para essa pessoa, para que não haja equívocos, né?
Marcelo, então, quando a gente fala dos desafios para os profissionais de saúde, você acredita que eles estejam, em sua maioria, relacionados à comunicação, a essa dificuldade da comunicação? Sim, independente da condição de saúde em que a gente esteja cuidando. A comunicação é muito importante em saúde. Tive uma outra experiência com um cuidado de um paciente que era cego. E aí foi uma das experiências que mais me ensinou em relação a adaptar esse cuidado, né? Ele era professor de Braille e ele me ensinou um pouquinho ali de livros que ele estava traduzindo e transpondo para o Braille. E foi uma das experiências mais ricas de cuidado, porque como ele queria autonomia, né? E ele tinha condições para isso, a cegueira dele foi adquirida, então ele não nasceu cego. E a gente precisou adaptar, por exemplo, desde a caixinha de remédios para ele poder ser dono do autocuidado, de poder tomar medicação sozinho, de poder fazer o seu passo a passo de cuidado, até a rotina de receber visita domiciliar ou ir na unidade, ter alguém com quem contar e com quem ajudar ele, né? Isso foi um desafio muito grande. Marcelo, você acha que, com a sua experiência, que o Sistema Único de Saúde está preparado para oferecer esse acesso, esse suporte especializado? Infelizmente não. Infelizmente não, por conta das barreiras que a gente tem em relação à formação profissional, né? Então, nesses dois exemplos, eu tenho um pouco de tempo de experiência no cuidado, mas para atender alguém com deficiência visual e auditiva, você precisa estar inserido no sistema de linguagem que essas duas populações têm. Então é preciso melhorar. Sim, com certeza. E é possível, né? A gente tem algumas alternativas e pessoas que estão trabalhando por essa melhoria. Sério? E como que você vê, Marcelo? Como que você vê as possibilidades de melhora desse atendimento especializado dentro do Sistema Único de Saúde? É tentar levar saúde de verdade para todo mundo. E aí todo mundo dentro da sua realidade. A gente hoje está melhor nisso do que 50 anos atrás, com certeza. Mas que existe um espaço muito grande a ser conquistado, existe. Porque enquanto nação, nós somos uma nação muito grande e com muitas particularidades. E dentro dessas particularidades regionais e culturais, a gente tem particularidades individuais. E o mais difícil é treinar o olhar de quem cuida de adaptação para essas particularidades. E que nós, enquanto sistema, precisamos nos adaptar às pessoas que cuidamos. E não as pessoas que são cuidadas se adaptar ao sistema que a gente tem. É o contrário. A lógica, ela é invertida em relação ao que a gente mais vê no funcionalismo de instituições públicas, de modo geral. Doutor Marcelo, no próximo bloco a gente vai conversar com uma psicóloga e também com uma pedagoga que é mestre em educação e especialista em educação especial, inclusive em Libras. A especialista em educação é a Maria Irene Machado Tano, é psicóloga, e a Rosimeire Ferreira Mendes é a pedagoga. É importante que existam cada vez mais pessoas engajadas, especialistas e que venham até a televisão, não é verdade? Para levar esse acesso de uma maneira mais geral, global. A gente sempre conversou nas últimas edições sobre a saúde estar fora da instituição de saúde em si. E você vai ver na prática como que isso se dá. Como alguém que não é estrito senso, né, profissional da saúde, não é alguém que foi formado para isso, consegue fazer muito mais em saúde. Precisa de uma equipe multi. Com certeza, do que alguém que tem uma formação específica da saúde. A saúde está em outros lugares, que não só na clínica, que não só no hospital, que não só no consultório. Bom, depois dessa reflexão com o Dr. Marcelo, obrigada pela sua participação, a gente se despede de você agora. É sempre um prazer, Glaucia. E depois dessa reflexão, a gente volta no segundo bloco com as duas especialistas, a psicóloga e também a pedagoga mestre em educação inclusiva, para a gente falar sobre o acesso à saúde da população surda. Daqui a pouquinho a gente volta.